que a parada é o seguinte. Um recorde quebrado em cada Copa do Mundo. Só que a JM, venham todos comigo, certo? Nesse vídeo, vamos ver um recorde que foi quebrado em cada Copa do Maradona, maior quantidade de Mundo, desde a primeira edição em 1930 até 2022. Mas antes de ir pro passado, vamos ver um recorde incrível que foi quebrado em 2018. Partiu pra bola, Farhad, defendeu El Haddari. O jogo era Egito contra a Arábia Saudita. Jogaço. As duas seleções já estavam eliminadas. Mesmo assim, essa partida entrou pra história. Por quê? Quando o goleiro egípcio Essam El Haddari quebrou o recorde de jogador mais velho de todos os tempos a jogar uma Copa. Ele nasceu em 1973, então entrou a campo aos 45 anos de Caraca! 45? idade. Para comparação, ele é 3 anos mais velho que o Ronaldo e já tinha 21 quando o Brasil foi tetra em 94. Olha que loucura. E esse foi só o primeiro recorde. Vamos ver. Nenê é você? Então, o Nenê, hoje no Juventude, é muito louco, porque assim, goleiro velho a gente vê com uma certa frequência. O Nenê é jogador de linha e velho. Isso que é louco. Um que foi quebrado em cada uma das Vamos lá. 22 Copas do Mundo, de 1930 até o Qatar 2022. Perfeito. O jogador com mais gols de uma única Copa, o gol mais rápido, Jogador com mais gols. Ah, tá, em uma única Copa? Aí eu não sei se é o close. cartão vermelho mais rápido e muito mais. Então agora que a gente falou sobre o jogador mais velho, bora ir pro torneio mais antigo, 1930. Nossa, mas essa aqui o Hendrick viu demais, velho, na infância dele. E lá teve um recorde que nunca vai ser quebrado. A Copa do Mundo com o menor número de empates. Pela única vez na história, não teve nenhum empate. Caraca. Literalmente, todas as partidas tiveram vencedor. Um negócio que nunca mais aconteceu. Agora, na Copa seguinte, teve outro recorde. A maior porcentagem de europeus. 12 das 16 seleções eram da Europa. 75%. Então, pela única vez na história, todos os times das quartas de final eram Nossa, Itália e Espanha, ok. Áustria, Hungria, se bem que antigamente a Hungria tinha time. De resto, e essa Alemanha aqui com as cores do São Paulo, o que é isso aqui? Se bem que eu tenho medo de perguntar, essa época aqui não é uma época muito legal da Alemanha, não. europeus. Era literalmente uma Eurocopa antecipada. Mas agora vamos para a próxima, que aconteceu em 1938, na França. E ele teve um recorde que até hoje não foi quebrado. A maior goleada no mata-mata. Todo mundo se lembra do 7 Esquece isso, pai, esquece isso. Pra que ficar lembrando? Tem necessidade? Não, mas nas quartas de final de 1938, a Suécia enfrentou Cuba e acabou com eles. Quanto? 8-0. Pior que é quase a mesma quantidade que nós perdeu, gente. É 2 gols só a mais. O pessoal tava preocupado com o Brasil virar Cuba, foi quase. Foram 4 gols no primeiro tempo e 4 no segundo. Nunca teve Nós tomamos 5 no primeiro tempo, aí é foda. Aí é foda, pô. Aí é foda. uma goleada maior que essa no mata-mata. Mas eu não sei o que é mais impressionante, a derrota ou o fato de Cuba estar nas quartas de final. Essa não foi a maior goleada de todos os tempos numa Copa, mas foi a maior no mata-mata. Depois a gente vai ver qual foi a maior goleada de todas. Lembrando que a gente vai conferir um recorde sobre cada mundial. Perfeito. Depois comenta aí embaixo qual mais te surpreendeu. E é muito difícil, mas esse recorde da Suécia pode ser quebrado um dia. Agora, o recorde que foi quebrado na próxima Copa, 1950, nunca vai ser quebrado. Essa foi a primeira Copa no Aqui no Brasil, Brasil. E no final, a nossa seleção tava só um jogo de ser campeã. Então, na final contra o Uruguai, o Maracanã recém-inaugurado ficou lotado, fazendo essa ser a partida com mais torcida na história. Quanto? O número 100 e- oficial é 173 mil. é porque pra quem não sabe, antigamente, tipo assim, era dado menos importância pro conforto e sim, tipo, dar importância pra mete gente lá dentro, tá ligado? Então, 173 mil pessoas. Mas, mano, olha a foto, tá ligado? Olha a foto. 173 mil pessoas. Caralho. Pessoas. Mas o número real chegou em 200 mil. Caralho. Pra comparação, é mais que o dobro de público da final de 2022. Loucura. Mas tudo isso terminou com o Maracanã é tão velho assim? Pra caramba, amigo. Pra caramba. É que foi reformado agora pra Copa de 14, né? Mas velho pra caramba. Uruguai sendo campeão, se tornando o famoso Maracanaço.
Então agora, bora ir para a próxima Copa do Mundo, em 1954. E naquele ano a Hungria quebrou um recorde que é quase impossível de se repetir. O time com mais gols de uma única Copa. Com Ferenc Puskás, o cara que inspirou o prêmio Puskás, a Hungria se tornou uma máquina de gols. A Coreia do Sul foi a primeira vítima, perdendo de 9-0. Depois do segundo jogo contra a Alemanha, adivinha? 8-3 para a Hungria. É isso aí, golei a Alemanha mesmo. Golei a Alemanha, é isso que eles merecem. Bando de vagabundo. 4 gols de Sandor Kocsis. Depois eles chegaram nas quartas, derrotaram o nosso Brasil por 4 Aí é pai, aí não tem necessidade. Aí, os ídolos do Hendrick. 4-2, o Uruguai por 4-2 também e chegaram na final. Contra? E seria contra a mesma Alemanha que tinham humilhado antes. E começaram da melhor maneira possível. Nachschuss, Puskás, Tor! Glück für Deutschland und jetzt Tor! Tor! Com essas bolas na rede, a Hungria aumentou o seu recorde. Foram seus gols de número 26 e 27 naquela Copa. Sim, 27 gols marcados em 5 partidas. Então o título era deles. Mas quando ninguém imaginava, a Alemanha virou para 3-2. Uma vitória tão surpreendente que ficou conhecida como o Milagre de Berna. A Hungria terminou como vice-campeã com incríveis 27 gols marcados. Para comparação, a Argentina em 2022 marcou 15 e a França em 2018 fez 14. Caraca. Que loucura! Mas se isso foi surpreendente, na próxima Copa teve um recorde ainda Opa, que agora começa a ficar bom pra nós, tá? Porque 58 foi quem? Foi o tal do Pelé. mais impressionante. O de jogador com mais gols em uma única edição. Se tu acha que Mbappé marcar 8 gols em 2022 foi um baita feito, isso não chega nem perto do que o Just Fontaine fez. Mas ganhou? Só fala pra mim. Hã? Com 17 aninhos, ganhou? Pela França, em 1958, o atacante teve a Copa do Mundo perfeita. Só na fase de grupos ele marcou 6 gols. Perfeito. Depois nas quartas, fez mais 2 contra a Irlanda do Norte, gol contra o Brasil. Ótimo. E na disputa pelo terceiro lugar contra a Alemanha, Pelo terceiro lugar, por quê? Você não foi pra final não, paizão? Fala pra mim quem foi. Hã? marcou 4 gols. And just before the end, Fontaine gets his 13th goal. 6-3 the result, and now the whole world knows the name of Just Fontaine. O Fontaine terminou aquela Copa com um recorde de 13 gols em 6 jogos. Com só uma edição disputada, ele é o quarto maior artilheiro da história das Copas do Mundo, ao lado do Messi. Pois é. E se tu tá curtindo, eu te convido a se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Dá um Muitas vezes likezinho. acontece a gente ver vários vídeos de um canal e perceber que nem tá inscrito. Então dá uma conferida. E falando em gols, depois do Just Fontaine, na Copa do Mundo seguinte, teve o recorde oposto, o de artilheiro com menos gols. Em 1962, o Just Fontaine não jogou. Então sem ele, não um, não dois, Em 62 foi o Mané. mas 6 jogadores diferentes se tornaram artilheiro. Garrincha, Vavá, Sanches, Albert, Ivanov e Djerkovic. Cada um se tornou o artilheiro só marcando 4 gols. Tá. Então em 62 teve o recorde de artilheiro com menos bolas na rede. Mas agora a gente chega na Copa de 1966, que aconteceu Aqui sim, aqui o Hendrick fica maluco. Pra quem não sabe, essa é a Copa de Bob Shaw. na Inglaterra. E além dos jogadores ingleses que ganharam seu primeiro e único título, outro jogador que entrou para a história foi o goleiro mexicano Antônio Carvajal, porque ele se tornou o primeiro a jogar 5 Copas do Mundo. Ele foi o goleiro do México em 1950, 54, 58, 62 e finalmente em 1966. Depois esse recorde foi De tempos em tempos nasce um Ochoa, né? Não tem jeito. empatado por outros, mas ele foi o primeiro a alcançar esse feito. Agora, depois de 66, a gente chega na Copa de 1970, que aconteceu no México. E foi nesse ano que um recorde quase impossível de ser batido foi quebrado. O jogador com mais títulos. Quem que é? Alguém saberia me informar? Camisa número 10. O Pelé foi campeão em 1958, 1962 e 1970 teve uma atuação perfeita. 6 gols e 4 assistências, liderando o Brasil até a final e derrotando a Itália por 4-1, incluindo 1 gol e 2 assistências na final. Então em 70 ele venceu sua terceira Copa. Vai ser difícil outro jogador alcançar. O Mbappé, mano, se tivesse ganhado em 22, e vamos combinar que ele chegou bem perto, o Mbappé teria ganhado o quê? Sua segunda Copa com o quê? 24 anos? Tipo assim, a coisa ia ficar legal pro Mbappé. Só que aí o Messi foi lá e não deixou. Mas agora vamos pular 4 anos no futuro e chegar em 1974,
que tinha uma seleção lendária, a Holanda de Cruyff. Perfeito. Esse time era tão bom que chegou na decisão e quebrou um recorde, fazendo o gol mais rápido numa final. Quanto tempo? O jogo era a Holanda de Cruyff contra a Alemanha, 2 timaços. Aí logo no primeiro minuto de jogo, o Cruyff sofreu um pênalti. Então em só 90 segundos, a Holanda abriu o placar, marcando o gol mais rápido numa final. Mas assim como aconteceu com a Hungria, a Alemanha virou. A gente chega à conclusão que enfrentar a Alemanha em Copa do Mundo não é um negócio muito legal não, né? Costuma ser bem desinteressante. Então agora, A Alemanha Ocidental tinha as duas, né? Nossa, depois de 74, a gente chega em 1978, na Copa sediada na Argentina. E a Holanda quebrou outro recorde, o de mais vices consecutivos. Bom, Sim, bacana. depois de serem derrotados para a Alemanha em 74, em 1978 eles chegaram na decisão outra vez. Mas contra a Argentina tiveram um jogo muito difícil que foi uma prorrogação em 1-1. Até que na prorrogação o time da casa marcou 2 vezes para fechar o caixão, 3-1. Pela segunda vez consecutiva, a Holanda era vice. Pelo menos nos anos seguintes, a Alemanha também perdeu 2 finais seguidas e igualou seu recorde, mas ninguém superou ainda. Então agora, depois de 1978, a gente chega em 1982, que teve um recorde que é impossível. E esse é o período que o Brasil passa 24 anos sem ganhar a Copa, né? A gente agora vai igualar isso de novo, e se a gente não ganhar em 26, vai ser o maior jejum do Brasil sem ganhar a Copa do Mundo. E eu não duvido nada disso acontecer. A nossa geração tá com um azar que, meu Deus do céu. De ser quebrado. No primeiro jogo da fase de grupos, a Hungria enfrentou El Salvador, que era o time mais fraco, feito por jogadores que jogavam na própria Liga de El Salvador. Então, mais uma vez, os gols da Hungria deram pra eles outro recorde. Great chance now for Vloska to make it 2, and he does. Tries the long shot, and what a goal. Still the cross in, and that is a goal from an amazing angle. And tries the shot and scores. O El Salvador ainda conseguiu fazer o gol de honra, mas os húngaros só continuaram. Oh, scores the goal. And amazingly enough, and that is, now this must open up the chance for the header from Nielam, 10-1. 10-1, a maior goleada da história das Copas. Pelo menos El Salvador pode dizer que tem um recorde. Então agora, É o tipo de recorde que eu não me importaria em não ter não, tá ligado? bora ir para um recorde que foi quebrado 4 anos depois, em 1986. Bota mais. Mas no primeiro minuto de jogo, Batista é expulso de campo. Esse cartão vermelho entrou pra história, porque foi dado em 56 segundos de jogo. Sim, era Uruguai contra a Escócia na Paquetá tá deixando cada vez mais claro, né? Tem que dar uma disfarçada, pô, senão fica na cara. fase de grupos, e o lateral fez uma falta pesada em menos de 1 minuto. Então o árbitro expulsou ele, o cartão vermelho mais rápido da história das Copas. Os jogadores não estavam nem suados ainda. E depois de 86, vamos para a Itália para a Copa do Mundo de 1990, onde o time da casa quebrou um recorde que ainda não foi batido, o de mais minutos consecutivos sem sofrer gol. A Itália em 90 tinha uma defesa muito forte, com ninguém menos que Baresi, Ferri e Paolo Maldini, além do goleiro Zenga. Eles eram dos favoritos e tiveram uma fase de grupos perfeita. Oxe, mas e essa cobrança de falta que o goleiro tá ali cagando pro lance? Goleiro Zenga. Eles eram dos favoritos e tiveram uma Olha o goleiro chapando nas fase ideias. de grupos perfeita. 3 vitórias em 3 jogos sem sofrer nenhum gol. Depois foram para as oitavas, derrotaram o Uruguai por 2-0 e nas quartas eliminaram a Irlanda por 1-0. A Itália ganhou 5 jogos seguidos sem sofrer gol. Mas nas semis enfrentaram ninguém menos que a Argentina de Maradona. Aí no começo até continuaram com a boa defesa, mas no segundo tempo... Vem cruzamento para Canija, meteu a cabeça. A Itália estava ganhando, mas sofreu o empate. E foi fatal, porque o jogo foi pros pênaltis e o time da casa foi eliminado. Aí não adianta nada, né? Aí você passa um tempão sem tomar gol nenhum, aí toma na hora que não é pra tomar, é eliminado. Adianta bosta A nenhuma. Itália estava fora, mas teve um recorde impressionante de 517 minutos sem sofrer gol. Eu acho que atualmente a Itália tá sofrendo menos gol em Copa, porque ela nem classifica, tá ligado? Isso é literalmente 8 horas e meia de jogo. Caralho. Reconhecem quem é? Reconhecem? Carlo Ancelotti. Imagina uma seleção ficar 8 horas em campo sem ser vazada. Aquela Itália merecia ser campeã, hein?
E outro recorde que nunca foi batido é o de jogador com mais gols em uma única partida, que aconteceu em 1994. Chega a Rússia, olha o Salenko! Gol! Pela primeira vez, a Rússia estava jogando como Rússia. Mas como a gente viu no vídeo das maiores goleadas das Copas, eles tiveram uma fase de grupos muito ruim, perdendo os 2 primeiros jogos. Então foram pro último jogo contra o também Goleiro de boné tem seu estilo. eliminado Camarões e o atacante Oleg Salenko fez história. Pintou o segundo gol, Salenko! Gol! Pode ser o terceiro gol dele no jogo. Gol! Nessa hora ele já tava com hat-trick, mas não parou. Toque pra trás! Gol! 4. Pintou mais um! Vai entrando, gol! 5. O Oleg Salenko marcou não 3, não 4, mas 5 gols. Pela primeira e única vez, um jogador marcou 5 gols em uma partida de Copa, terminando o placar em 6-1. Aí o Oleg Salenko também tinha feito um gol em outra partida, então acabou se tornando o artilheiro daquela Copa junto do Stoichkov. Pois é. E falando em gols, 4 anos depois, em 1998, a França teve uma defesa quase tão boa quanto a da Itália em 90. Mas ao contrário da Itália, eles conquistaram o título. Contra a gente. Bacana, legal. Não poderia perder, não. Assim, pra deixar nós ser um pouco felizes. Custa muito. Tornando o campeão com menos gols sofridos. Com o goleiro Barthez e jogadores como Desailly, Thuram, Zidane e outros, a França jogou a Copa em casa, fazendo uma campanha incrível. Em 7 jogos, marcaram 15 gols e só sofreram 2. Nenhum campeão antes tinha tomado tão poucos gols. Em 2006 e 2010, esse recorde foi empatado pela Itália e pela Espanha. Só 2 Mas também? a França foi a primeira. A seleção francesa era incrível. Mas vamos continuar. E depois de 98, a gente chega em 2002, que teve esse recorde. São mais sempre rápido? jogos e já sai o primeiro gol! 10 segundos. 10 segundos o cara tomou o gol numa Copa. Parece um gol normal, mas ele aconteceu em 11 segundos depois 10. da apito inicial. O jogo era a Turquia contra a Coreia do Sul na disputa pelo 3º lugar e o atacante turco Hakan Şükür quebrou um recorde, marcando o gol mais rápido da história das Copas. 11 segundos, muito difícil bater esse recorde. Essa Copa foi realmente maluca, porque imagina, era a Turquia contra a Coreia do Sul na disputa pelo 3º lugar. Olha que zebra gigantesca. Agora continuando, a gente chega em 2006, que teve uma seleção eliminada sem sofrer nenhum gol. Imagina um time com uma defesa tão boa que não sofreu nenhum gol, mas ainda assim foi eliminado. Essa seleção foi a Suíça, que no primeiro jogo da fase de grupos empatou com a França. O goleiro suíço Pascal Zuberbühler jogou muito bem. Depois, nos jogos seguintes, eles ganharam de Togo e da Coreia do Sul por 2-0. Uma boa campanha, até que foram para as oitavas, onde enfrentaram a Ucrânia. Mas se a defesa era forte, o ataque não era tanto assim, terminando o jogo em 0-0. Então a partida foi para os pênaltis. E se o ataque suíço não marcou gols, nos pênaltis foram piores ainda, não marcando nenhuma vez. Então foram eliminados. A Suíça se despediu da Copa de 2006 com 4 gols marcados e nenhum sofrido, Desconsiderando os pênaltis, obviamente. se tornando o único time na história a ser eliminado sem tomar gol. E falando em gols, na próxima Copa aconteceu um recorde que eu não sei se foi bom ou se foi ruim. O de campeão com menos gols marcados. Pra ganhar uma Copa, tu pode achar que precisa de muitos gols, né? Bom, não pra Espanha, porque eles conquistaram o título marcando só 8 gols. Toda a seleção espanhola em 2010 marcou o mesmo número de gols que o Mbappé em 2022. Na fase de grupos, eles até perderam o primeiro jogo, Essa parada de Copa do Mundo estrear perdendo tem dado certo, tá? mas derrotaram Honduras por 2-0, Chile por 2-1 e no mata-mata foi uma sequência de 1-0. 1-0 contra Portugal, 1-0 contra o Paraguai, 1-0 contra a Alemanha e na final, sim, 1-0 contra a Holanda. No total, a Espanha marcou 8 gols e sofreu 2, sendo a campeã com o pior ataque. Pra tu ter noção, a Alemanha, que terminou em 3º lugar, marcou 16 gols, literalmente o dobro. Mas o que importa é o título. Agora falando em Alemanha, na próxima Copa do Mundo, eles quebraram o recorde. Ou melhor, ajudaram o Brasil a quebrar o recorde de maior derrota de um time da casa. Que recorde legal que a gente tem, hein? A gente nasceu numa época boa, interessante de ver. Já a Copa é uma honra e pode ser uma vantagem. Jogar no próprio estádio pode fazer uma seleção jogar melhor. Mas mesmo
Se o Dante conhecer os alemães, então, aí mesmo que vai. Jogando em casa, em julho de 2014, o Brasil sofreu a pior derrota de sua história. Quase todo mundo achava que seria uma partida bem mais equilibrada. Mas como vocês estão ligados, a Alemanha humilhou o Brasil. No final, o Oscar marcou o gol de honra. Oscar humilhou a Alemanha. Ninguém fala disso. Oscar humilhou. Acabou com o Neuer. Eles fizeram 7 gols? Fizeram. Mas isso aí é detalhe. Você tem que se apegar à verdade, entendeu? A mídia tá mentindo pra você. Verdade que o Oscar foi lá, meteu um gol, o Neuer não conseguiu fazer nada e pouco se fala. Para terminar em 7-1. O recorde... O Brasil ia virar, pô. É que o juiz deu pouco tempo de acréscimo. Ia virar. A gente foi roubado esse jogo. Foi roubado. Tinha total capacidade de virar esse jogo. da maior derrota de um país sede... Olha lá. O Davi Luiz já tava até agradecendo a Deus antes. Que ele sabia que a virada tava vindo. Tava agradecendo de antecipado. De tão na cara. Você tem que parar de cair no papo da mídia e enxergar a verdade. Aconteceu quando ninguém imaginava. No ano que o maior campeão sediou. Mais uma grande... Que é isso? Agora, depois de 2014, a gente chega na Copa de 2018. O goleiro mais onde velho. o goleiro Wessam Melo Haddari quebrou o recorde de jogador mais velho de todos. Todas essas Copas Aguarde até o que o Cristiano Ronaldo vai fazer. foram incríveis, mas a mais maluca foi de 2022. Por quê? Tanto que teve muitos recordes quebrados. Na primeira rodada, Portugal enfrentou Gana e o Cristiano quebrou um desses. Mais velho a marcar gol, é isso? Português ali, hein? Ó. Enfrentou Gana e o Cristiano quebrou um desses. Portuguesa, vamos ver se tem mais alguma coisa de time brasileiro. Não. Era só um gol de pênalti, mas com ele, o Cristiano se tornou o único jogador da história a marcar em 5 Copas do Mundo. Foda, muito foda, tá doido. Ele marcou em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Acho que ele tem uma a mais do que o Messi, porque se eu não me engano, o Messi passou em branco em 2010. Acho que é isso. Enquanto que o Messi fez quase a mesma coisa, mas dessa vez com assistências. Ele deu Tá, eu queria que ele confirmasse aqui a minha informação, mas eu acho que é isso. Em 2010, se eu não me engano, o Messi não marcou. pelo menos uma assistência de 2006 a 2022. Essa Copa do Mundo foi tão boa que teve um recorde só pra ela. A edição com mais gols. Desde o primeiro jogo da fase de grupos até a final, foram 173 gols. E foi a melhor final de Copa, né? Caralho, 3-3. O bagulho vai pros pênaltis. O empate do jeito que foi, quando parecia que já tava ganho. E aí o Mbappé vai lá e empata com o hat-trick. É isso. 2,7 por jogo. Foi realmente incrível. Mas e aí, qual recorde mais te surpreendeu? O meu foi os 13 gols do Just Fontaine em 58. E se curtiu esse vídeo, dá uma olhada nesse outro que eu postei. Acho que tu vai curtir. E aí, chat? Pra vocês, qual que é o mais bizarro de todos? De tudo isso aqui? Eu acho que assim, 7-1, triste, a pior derrota. Tem coisa que é mais marcante. Tem a parada do Pelé, que é muito difícil alguém tirar, mas eu não sei se é impossível. Maior público, 200 mil pessoas no Maracanã é sinistro. 200 mil pessoas vai demorar. Do Neymar em 2016, 4 gols na final. Eu prevejo. Amém. Imagina, porra, Neymar mete 4 gols numa final de Copa do Mundo, não é ganha, porque tem isso também. Não adianta fazer 4 gols e tomar 5 da Alemanha, tá ligado? Não falou do Klose. O Klose, ele se tornou o jogador com mais gols na história das Copas, mas ele não tem um recorde em uma Copa em específico. Inclusive, ele bateu o Ronaldo. Inclusive, a gente ajudou ele a bater o Ronaldo, porque ele fez o quê? 2 gols naquele 7-1? Acho que é isso. Anthony, 2008, jogou a Copa de 2010 e amassou todos. Que Anthony você tá falando, meu amigo? Até lá o Endrick terá a habilidade de Bob Charlton. Amém. Assim, a gente tem uma geraçãozinha boa. O problema é esse. Falando em recorde, se o Brasil não ganhar em 2026, a gente vai quebrar o recorde de período que o Brasil demorou mais pra ganhar uma Copa. E assim, eu não duvido nada que isso venha acontecer justo com nós, tá ligado? A gente não tem tido bons recordes a nosso favor, não. Normalmente só tem dado bosta.